Bom dia a todos. Prazer recebê-los aqui dentro desse final de semana em homenagem ao Honoré de Balzac e Valdo Vieira, devido às obras que nós vamos abordar. E desde ontem que a gente já está nessa dança, né, César? A gente começou com o Círculo Mental Somático, essa breve retrospectiva. Não sei se todos aqui estiveram no círculo, mas nós já contamos com a presença dos autores, todos os autores. Foi uma experiência muito bonita para quem esteve aqui conosco. Nós também tivemos, durante a tarde, o Areópago Conscienciológico, com a Parasociologia na CCCI, que também teve uma frequência importante. À noite, nós fizemos o lançamento das obras, né, das 3 obras que estão aqui ao meu lado, A Senha de Charlotte, Louis Lambert e Balzac, Escritor Parapsíquico. Então, são 3 obras que estão conectadas dentro de um mesmo Mater Pensene, que é o Mater Pensene da Paralencologia, da Parasociologia, enfim, na qual todos estamos incluídos. Hoje, então, nós estamos aqui com a tertúlia matinal com a temática Bastidores do livro Cristo Espera por Ti. Todo mundo gosta de bastidores, todo mundo quer saber o que aconteceu, quem é quem foi quem será, enfim, isso tudo é de uma imensa curiosidade. Mas o mais importante é nós conhecermos melhor a biografia desse colega nosso, desse compassageiro evolutivo, Honoré de Balzac, que tem nos contribuído aí com diversas informações, ideias, enfim, principalmente para aqueles que estudam a autosseriexologia, né? Seria um público assim bem específico para tirar proveito. Hoje à tarde, nós não terminamos aqui com a programação, hoje à tarde, no horário habitual, vocês poderão frequentar o Calepino Conscienciológico, que tem também como tema a aglutinação, que vai justamente fazer as abordagens também dentro da ideia do Cristo Espera por Ti. Então, isso aqui é uma retrospectiva para quem não esteve, não participou de todos os eventos aqui nesse final de semana. E eu gostaria de já trazer uma ideia aqui, que é o título, a chave enigmática contida no título dessa obra. Todos teriam curiosidade em saber por que a obra se chama Cristo Espera por Ti. Ela aparece 4 vezes no romance. Essa edição aqui do romance é a edição original, de 1965, por isso que ela tem esse tamanho. A original de 1965 é esse tamanho aqui, é essa obra. Então, aqui aparece 4 vezes no desenrolar da trama. Então, é importante a gente ler essas passagens depois. Eu trouxe aqui uma mini biblioteca super selecionada, que não é a minha bibliografia completa, tem muito mais obras, mas eu trouxe uma aqui super selecionada. Para quem tiver interesse e não ficar na superficialidade apenas, quiser aproveitar o tema e saber o papel pessoal dentro daquele grupo, o que aconteceu ali, por que esse episódio ele ecoa, ele reverbera tanto para nós aqui, porque até hoje está se falando disso. Esse romance foi publicado em 1965. Em 1966, o professor Valdo deixa o movimento espírita. E por que em 95, quando essa obra aqui é publicada, que essa obra de 700 páginas é para fazer a crítica dessa obra aqui. Então, um pesquisador, Osmar Ramos Filho, se deu o trabalho de levar 7 anos para fazer essa pesquisa. Aqui ele apenas leu os 86 volumes da Comédia Humana e em cada um deles ele comparou parágrafo a parágrafo com este livro. Isso aqui é um cotejo de pesquisador. O pesquisador, o paracientista, se quer se intitular assim, o pesquisador da conscienciologia, ele precisa ter algumas dessas habilidades. A habilidade de ler calhamaços, de fio a pavio, quando termina, começa de novo. Eu leio essas obras, vamos dizer, de forma contínua, desde 93, quando eu recebi do professor Valdo esse livro. E aí, em 2007, passei a estudar os 2 juntos. Em 95, quando o Osmar lançou esse livro, eu estive lá no dia que ele foi trazer a obra do professor Valdo. Então, quando eu vi que ele levou esse livro aqui, 7 anos, para estudar esse, que eu apenas estava lendo, eu tinha uma grande curiosidade. Aliás, eu li esse livro numa noite. Levei numa das minhas itinerâncias em Florianópolis, eu li esse livro numa noite. E esse aqui, então, levou 7 anos
comparando parágrafo por parágrafo das obras da comédia humana para ver se era Balzac que tinha escrito esse livro, se foi mesmo Balzac que escreveu esse livro. Claro que ele chegou à conclusão que não poderia ter sido outra pessoa. Eu trouxe para vocês algumas sugestões, então, de leitura, que eu acho que vão ajudar bastante. Uma delas é bem atual, que é da Enciclopédia da Conscienciologia, chama Carcassonne Balzaciana. É um verbete. É um verbete que ele tem 15 páginas, que ele tem uma bibliografia extensíssima. A maioria da biografia está em francês, porque é no francês original, inclusive o original do século XIX, e no francês arcaico, que também que a gente descobriu muita coisa sobre Carcassonne, curiosidades que a maioria não sabe. Então eu indicaria esse verbete e todos os demais que vão aparecer ali nos nossos slides, tem ali no slide. Como é que fica? Vocês podem baixar depois os slides, não é isso? As pessoas em casa podem baixar os slides? Pelo ICGE. Então, pelo ICGE, vocês podem baixar os meus slides, porque ali tem as tertúlias que o professor Valdo, nas quais o professor cita qualquer passagem do Cristo Espera por Ti, e ali, então, vocês encontrarão também referências como essas que eu trouxe aqui agora. Então, a expressão título Cristo Espera por Ti, de Honoré de Balzac, com pangrafia de Valdo Vieira, aparece 4 vezes nessa obra. E esse livro não chama As Senhas de Charlotte por acaso. Cada um que vai procurar as suas senhas, não é isso mesmo? Não é, Laura? Tem senha para todo mundo. Não é igual o INSS que você fica e acabou a senha. Esse aqui vai ter senha para quem quiser, é só procurar. Quem relê essas obras que a gente está citando aqui ao longo da vida, eu não estou falando de 1 ano, 2 anos, eu estou falando ao longo da vida, à medida que você vai amadurecendo, você vai decodificando informações que estão nesse livro. Então, é um longo caminho. Não é assim, eu já li esse livro. Não, eu estou lendo esse livro. Eu leio esse livro minimamente 10, 15 vezes por ano. Desde 2007, especificamente, que eu tenho me dedicado a isso, sendo que eu ganhei o livro em 93 e fiz aquela leitura básica que todo mundo faz. Mas vamos então ao nosso trabalho aqui hoje. Nós separamos também comentários do professor Valdo, quando ele diz assim, por exemplo, no Léxico de Orto Pensata, imaturologia. Aí a pessoa, surpreendentemente, declara em alto e bom som: meu amigo, quero evoluir, mas nem tanto. Tais palavras põem à mostra o quanto a pessoa ainda está brincando de viver nessa dimensão humana. Jesus Cristo era um meninão, não era um ser serenão, nem aqui, nem em Jerusalém. Tal é a realidade conscienciometrológica das personalidades míticas perante a imaturidade evolutiva dos religiosos. Então, aquele léxico de Orto Pensata, vocês também vão encontrar dezenas de comentários do professor sobre a personalidade Jesus Cristo. Quem tiver fôlego, pode também ler do Ernest Renan, A Vida de Jesus, Vida de Jesus. Se vocês quiserem, deve ter alguma tradução em português, eu não sei se tem, mas o professor Valdo me recomendou ler a leitura desse livro para poder entender mais as coisas de Honoré de Balzac, do Cristo Espera por Ti, enfim, que a gente deveria ler. Chama-se Vie de Jesus, quer dizer, Vida de Jesus, o prefácio de Jean Gonier, e o Ernest Renan, que é o autor. Eu penso que deva existir uma tradução em português, não posso. O autor dele é Ernest Renan. Não, a tradução do livro é em francês. Esse aqui está em francês, mas vocês podem procurar Vida de Jesus. Mas não pega aquelas Vidas de Jesus escritas pelos padres, não, que não vai adiantar muita coisa. Esquece. Tem que ser alguém que fale, ou do ponto de vista histórico, uma crítica. A gente tem que começar a fazer umas leituras mais robustas, sabe? Não ficar só passeando em cima das ideias. Um pouco mais de robustez. É isso que vai te dar um neuroléxico especializado, é isso que vai te dar recuperação de cons, é isso que vai te dar uma solidez cultural que te permita acessar as ideias avançadas da própria conscienciologia. Eu penso que as retrocognições estão muito embasadas nessa condição, num neuroléxico bem robusto, um dicionário cerebral poliglótico, antonímico e sinonímico. Se não, concorda, César?
porque fica muito difícil a pessoa encarar para valer a conscienciologia sem essas ferramentas, vamos dizer assim. Mas vamos lá, no livro da professora Lília Junqueira, que se encontra aqui na frente, ela está aqui conosco, Balzac, escritor parapsíquico, a primeira biografia parapsíquica sobre Honoré de Balzac, essa professora, ela nos traz muitas ideias e informações ali que vão complementar essa sua leitura, né? Então é uma biografia de Honoré de Balzac que já está calçada em cima desses outros trabalhos. Então você vê que há uma conexão. Se você começar a estudar a panorâmica Honoré de Balzac, Cristo espera por ti, e tudo mais, você vai passar, você tem trabalho pelo menos para os próximos 10 anos. Então, para se tornar um estudioso dessa obra, a gente precisa de um pouco mais de sustentação. Então, é por esse motivo que nós estamos trazendo aqui, e nesse livro da professora, ela publica o timeline do projeto Honoré de Balzac Vieira, Cristo espera por ti. Esse projeto, vocês vão ver que ele começa com a publicação da própria obra, Cristo espera por ti. 1965, primavera, o professor Valdo está se preparando para deixar o movimento espírita, que estava limitado para suas ideias científicas sobre a consciência, e ele então recebe essa pangrafia. Quem esteve conosco ontem lá viu como o professor fala a respeito disso. Teve com Balzac, Balzac pediu para ele escrever um romance, ele disse que não é a praia dele. O professor Valdo costumava dizer que os romances espíritas são, como é que ele chamava? Xaroposos, lacrimosos e diabéticos. Romances diabéticos, ele usava muito essa expressão, ou seja, que escorre glicose, assim, dos livros. Então ele relutou um pouco em fazer isso, porque ele disse, não é muito a minha praia. Mas quando ele encontrou Balzac na projeção, e Balzac explicou para ele que isso seria uma obra que iria trazer uma grande contribuição, uma grande assistência para o grupo evolutivo nosso, dele também, né, que é dele, com quem ele tinha dívidas pessoais, grupo kármicas, era da questão da recomposição de Balzac. Então, o professor Valdo aceitou. Então, quem está trabalhando com essas ideias, lendo, estudando, está mergulhado na recomposição grupo kármica, na reurbex, na reurbanização extrafísica, rumo ao estágio evolutivo da libertação. Porque como são massas imensas, multidões de consciências que são atendidas com essas ideias, a gente vai, como se diz, desbastando o caminho para a nossa passagem ficar um pouco mais leve, para o nosso roteiro ficar um pouco mais leve, não é? Para tudo que a gente está fazendo aqui, as coisas começarem a se deslanchar. Então, eu estou recebendo aqui também, para quem não esteve conosco ontem, os autores das Senhas de Charlotte, que são a adaptação do livro Cristo Espera por Ti. Cristo Espera por Ti foi transformado num roteiro de quadrinhos, sendo o professor Valdo um grande colecionador de quadrinhos, né? Essa linguagem é muito afim a ele, e o Lilo fez o roteiro, Lilo Parra está aqui comigo, à minha frente, fez o roteiro dessa obra. Ela teve início em 2013 com a Lúcia Novaes, que é a produtora de conteúdo, cineasta, ela dirigiu, colaborou conosco nesse período. E o Laudo, com o traço dele, sob o sopro da brisa de Zéfiro, deslanchou as figuras que a gente vai ver aqui e que muitos aqui têm. Quem aqui presente já tem essa obra? Pode levantar a mão? A grande maioria já teve acesso. E quem não tem, corra, porque são menos de 300 exemplares que estavam disponíveis, e a gente sabe que isso aqui é obra para colecionador, né, César? 150 exemplares só, está disponíveis agora. Então, a gente está com... é uma obra que você não vai simplesmente ler e pôr ali do lado, é uma obra que você vai voltar a ela muitas vezes, você vai descobrindo coisas, você vai checar aqui dentro para ver se era aquilo mesmo. Eu fiz aqui para vocês um pequeno... Ali é só o convite para o evento, mas eu já fiz a retrospectiva para vocês. Ali tem uma frase muito interessante, do Balzac. A história se falseia ou se altera no mesmo instante em que ela acontece. Enquanto está acontecendo, ela já está sendo alterada por alguém.
Quem estava presente conta diferente, o outro diz que foi assim, esse fala que foi acolá, o historiador vem e põe uma pitadinha dele, porque ele quer puxar a brasa para determinado personagem. Eu vou até ler aqui, muito apropriadamente, uma outra pensada do professor sobre esse fato. Memoricídio. O memoricídio é a tentativa da eliminação ou extinção dos rastros, marcas, sinais, lembranças, biografia, imagem e nome de determinada personalidade humana, como aconteceu com Apolônio de Tiana, vítima por parte das perseguições historiográficas da Igreja Católica Apostólica Romana, com a intenção de exaltar, santificar e vender a figura martirológica da pessoa contemporânea, evolutivamente menor, Jesus de Nazaré, chamado Cristo. A rigor, todo memoricídio é inútil, pois os refolhos mnemônicos ficam gravados indelevelmente nos holopensenes ambientais e, o mais importante, nos holopensenes individuais, e podem ser acessados pelas prospecções dos evoluciólogos. Então não adianta tirar o nome de ninguém da história, não adianta fazer de conta que a pessoa não existiu. Está tudo gravado, não tem como fugir. Quem fez o que está registrado. Além da ficha evolutiva pessoal, existe o mater pensene do ato. Então, aqui é bem a propósito essa condição. Quer comentar, Sérgio? Eu queria só contribuir, Mara. Pois não. Que essa é uma técnica antiga da política, né, de Sarjeta. Existe uma expressão latina chamada memori danatio, que é exatamente a danação da memória. É você, por exemplo, pegar as obras que um governante fez e você tenta apagar todo o nome daquela obra ali. E isso, às vezes a gente acha que é uma realidade muito antiga, mas está aí, a todo momento. Você pega a política moderna, você tem o governante que criou aquilo ali. Aí vem alguém, faz uma reforminha, tira a placa de quem inaugurou e coloca a placa dele em cima, dizendo, pintado na data tal, que não é pintado, ele vai dizer que foi feita uma grande reforma. Então, essa memória danatio é uma coisa que é comum, é regular ainda na sociedade hoje. A minha condição de holomemorialista da conscienciologia me faz perceber esse fenômeno todos os dias. E nós, então, precisamos ficar bem atentos para não fazermos o mesmo, para não repetir a mesma coisa. Dar o crédito a quem tem, reconhecer a realização de quem fez. Seja a pessoa a mim simpática ou considerado um desafeto, porque há desafetos que são verdadeiros amores não correspondidos. Ou seja, as pessoas, é o desamor não correspondido. A pessoa não gosta de você, mas você não tem nada contra ela. O problema está com ela, o conflito está com ela. E Balzac viveu realidades muito sérias nesse sentido, porque ele, por ser um pioneiro na escrita da época, ele virou de cabeça para baixo a história do romance, o modo de escrever, a apresentação dos trabalhos, e ele então foi muito injustiçado, muito perseguido, muito criticado, e o é até hoje, porque há historiadores que são indignados com Balzac. Tudo que Balzac faz precisa ser desconstruído. Então, lembrar que os historiadores eram as mesmas testemunhas oculares, eyewitness daqueles fatos. Estão muito incomodados por não terem estado no protagonismo. E o que o historiador então faz? Esconde a personalidade. A professora Nina, como historiadora, sabe disso, a professora Lília, como socióloga, também sabe disso. Então, nós precisamos ser muito atentos. A equipe da Holomemória está toda aqui, olha. Lília Junqueira, Paulo Prece, Nina Rosa, holomemorialistas, nós trabalhamos juntos há anos. E para alguns a gente tem um arquivo velho ali lá no discernimento, numa salinha entulhada até o teto. Para outros, nós estamos preservando a memória de uma ciência, a biografia de uma ciência, chamada conscienciologia. Então, é muito importante a gente ver isso. Aconteceu lá no século XIX, acontece todo dia, acontece toda hora, e pode acontecer conosco. Então, a gente quer também, nessa leitura, uma reflexão para saber, nós estamos ocultando o nome de alguém, trazendo alguém à cena, não é verdade, César? Então, é moldura de ouro em quadro sem valor? Como é que fica isso? Balzac viveu muito essa realidade, né? Mas ele teve grandes amigos, como Victor Hugo, Théophile Gautier e muitos outros da época que ajudaram bastante o que ele realizou. Sempre tem quem ajude, sempre tem uma mão amiga.
A história se falseia no mesmo instante em que ela acontece. Eu não sei se vocês sabem, mas Honoré de Balzac escreveu sobre Catarina de Médicis. Vocês sabiam disso? Faz parte da Comédia Humana, Estudos Filosóficos. Les Études Philosophiques. Aqui ele apresenta 4 contos. Alguns não são ficção. Aqui há 4 contos. Aqui há ideias que não são ficção. Aqui há ideias que são psicografadas. Então, quem quiser que leia, tem a tradução. Paulo Roney traduziu a Comédia Humana para a editora Globo e tem essa área também lá para quem quiser. Então, se alguém quiser saber por que eu estou nessa história, agora vocês já ficam sabendo. Balzac é de casa, é um amigo conhecido de muitas vidas. Então, é bem interessante a gente poder estar aqui fazendo esse revezamento. Por favor. Com licença, você falando assim dos escritores, por exemplo, Balzac, muito criticado pelos historiadores, alguns historiadores, etc. Aí é sempre a minha questão, né? Então, até em relação à própria Bíblia, né, que foi escrito por humanos, uns escrevem alguma coisa, outros discordam, refutam, assim. Aí, quando a gente vai na parte intelectual, nos estudos, nos livros, o que é a verdade, o que não é a verdade, vamos dizer assim, né? Aí eu sempre volto pelo que aprendi aqui mesmo, nunca acredito em nada, tenha você suas próprias experiências. Aí eu sempre penso que, para mim, a verdade é aquilo que a minha consciência está experimentando e consegue entender num determinado momento do meu processo evolutivo. Correto, mas se não tiver um cotejo com quem está falando mal, metendo o pau e falando o contrário, a gente também corre o risco de estar errado. Então, esse cotejo está sempre experimentando. A minha experiência vale para mim, a minha convicção, está correto. Mas quantas fontes eu consultei? Os amparadores nunca chegam para a gente e falam, faça isso. Eles abrem o leque de opções e falam, você pode fazer isso. Então, se a gente pega a história e se cerca de todas as vozes que você puder, é claro que você vai extrair a sua melhorada, a sua retificada, a sua autocriticada. E aí, daí que vem. E é por isso que o fiel repositório nosso é realmente a holomemória. E principalmente se você tem retrocognição espontânea e sadia, você, como testemunho ocular da história, você pode desdizer muita coisa. Porque você estava lá, você viu, você conviveu. Não é bem a intuição. A holomemória, ela recupera unidades de lucidez que você teve em outras vidas. Você viveu várias vidas, você admite essa premissa? Viver várias vidas. Então, a sua memória é muito ampla. Ela não abarca do útero da mamãe nessa vida ao cemitério ou a cremação dessa. Ela vai um pouco além, ela vai muito distante. Então, à medida que você vai recuperando essas memórias, você consegue fazer um cotejo e saber, espera aí, não foi bem assim. Você falou a questão de apagar os nomes, né? Você sabe, no Egito tinha isso claramente. Desaparecia aquelas inscrições porque o outro faraó entrou, esse aqui é brigado com aquele, então não se fala no assunto mais. Então isso acontece toda hora. Então a gente, quando se despe, a gente se desnuda das crenças pessoais, tira a crença, põe a experiência no lugar e se cerca de um cotejo de opiniões e propostas diferentes e faz uma crítica isenta sobre isso, você consegue extrair com lógica um resumo, uma síntese bem aceitável. Bem, vamos dizer assim, que você confia, entende? Com bastante confiança. Você fez algum curso de conscienciologia já conosco? Bom, eu conheço o Instituto Internacional de Projeciologia desde os meus, acho que 20 anos. Eu fui colega do Rui Bueno, lá em Curitiba. Eu conheci aqui o CAEC quando era, assim, o projeto, assim, na maquete, a maquete. Na maquete. Fui uma das primeiras hóspedes, fui a primeira grupo de hóspedes do Village. Aí, depois, fiquei uns 18 anos, mais ou menos, afastada. Mas por quê? Eu entendia, compreendia, o Valdo Vieira influenciou bastante a minha criação de jovem, os meus pensamentos.
Mas eu tinha medo das experiências. Tá bem. Isso era como com se eu gente. fizesse exercícios para ter projeção astral e me segurasse na cadeira. Entendi. Aí o que aconteceu? Eu me afastei, foi bom. Eu comecei a praticar yoga e o yoga me ajudou a me soltar, a ter assim para relaxar, né? Para poder perceber percepções, sinaléticas, tudo muito isso, bom. toda essa teoria eu já sabia, né? Então ele me ajudou e agora eu estou voltando mais desprendida, mais muito segura. Muito bom. Valéria que tá junto com você aí, não? Ela só sentou do seu lado por acaso? Que acaso, né? Coincidência, né, Valéria? Mas vamos em frente, a gente vai continuar aqui. Então, já fizemos esse preâmbulo da história que se falseia ali. Ali naquele slide que vocês terão em casa com mais facilidade para ver, nós temos as principais tertúlias do professor Valdo, com trechos falando do Cristo Espera por Ti, e na parte de baixo, as tertúlias de outros autores que também abordam. Inclusive a professora Liana Manfroy, a professora Nina Manfroy já abordaram temas verbetes com essa temática. Vários outros pesquisadores publicaram verbetes sobre essa temática. Então, se você entrar na Enciclopédia da Conscienciologia hoje e colocar lá Carcassonne ou Cristo Espera por Ti, você já vai recolher uma bela quantidade de verbetes que aborda essa temática, tá? Pois não? Sim, bom dia. Eu queria aproveitar que ontem não falei, mas não queria deixar de falar que está toda o que eu considero que foi a equipim de um trabalho de assistência, que estou muito grata porque mostrou mais uma vez a importância que tem no exemplo. Às vezes a pessoa pode estar dizendo, o que é isso de trabalhar? Como é que tem uma equipim entrosada com a Equipex? Como se faz assistência? Como é isso? E vocês mostraram isso. Eu vi ontem, com muita alegria, uma equipim mostrando o trabalho relacionado assim com toda a assistência para poder fazer reconciliações grupo-kármicas. São coisas realmente que eu não quero deixar de falar, porque além de todo o trabalho que cada um excelentemente apresentou, eu penso o tema da assistência. Realmente o que foi feito e o nível de trabalho em quanto à qualidade, à profundeza, que a gente não tem noção ainda do que isso vai reverberar para todos nós, incluso para todos os integrantes do livro, né, de Cristo Espera por Ti. Então, eu queria falar isso, não queria deixar de considerar isso. Então, você vê essa equipe que está aqui, ó, o professor César, que nos patrocinou a possibilidade de ter esse produto final, através da IEC, a Lúcia, que fez a aglutinação do grupo, que seria o grupo ideal para executar a adaptação daquela obra, os dois artistas que aqui estão, um do mundo das palavras, o outro do mundo das imagens. Então, junta tudo isso e pega a equipe da Holomemória que fica escarafunchando as coisas do passado para trazer e poder dar consistência ao trabalho. Então, isso tudo é projeto de muitas cabeças, muitas mentes, muitos paracérebros. E principalmente de uma orientação extrafísica com a qual a gente não perdeu o contato. Porque depende muito de quem está aqui manter o contato com quem está lá. Não depende de quem está lá fazer o contato para cá. O processo é de ordem inversa. Se não há ambiente, se não há tempo no seu espaço íntimo para ter esse contato extrafísico, é claro que você não vai receber as orientações para ficar fiel às matrizes extrafísicas. Então, o que eu mais vejo de Trafor nesses trabalhos é ser fiel, leal às matrizes extrafísicas, que foi o pedido do professor Valdo. Malo, seja fiel às ideias de Balzac, não deixe adulterar nada. Nada pode ser adulterado, tem que ter muito respeito pelo grupo que ele precisa fazer a recomposição. E isso custa trabalho, custa muita coisa, mas a gente teve uma equipe, tem uma equipe competentíssima para fazer isso. Vou continuar aqui um pouquinho com vocês, apresentando ali, ó. Ali eu acho interessante falar o princípio da descrença em francês devido às presenças extrafísicas. É o princípio de l'incrédulité. Ne croyez à rien, ni même à ce que vous écoutez ici. Éprouvez, ayez vos expériences personnelles. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha experiências pessoais. Isso aí é a chave do pesquisador, é a chave científica de qualquer pessoa que se auto-intitula uma pessoa que faz pesquisa, né? Quem faz pesquisa se intitula como tal,
e não aplica isso aí, vai ficar difícil. É bem interessante porque a gente vê muito o princípio da desconfiança. Não, de cara eu já não topo, eu não aceito isso aí, não. Isso aí já é outra coisa, é anticientífico. A desconfiança é uma doença crônica da insegurança da pessoa. O princípio da descrença não, aplica a crítica para recolher aquilo, depois de fazer um amplo cotejo, não faz opiniões apressadas. Então a gente achou importante trazer isso aí. Enfim, a gente já chegou aqui, olha ali, a gente já está nos livros. Então, os livros que nós trouxemos nesses dias, aqui para vocês, sob o qual a gente apoiou todo o trabalho, o original, Cristo Espera por Ti, que nós já citamos, o livro de Osmar Ramos Filho, balzaquista, cientista erudito, esses foram os primeiros, né? Depois, em 2007, nós tivemos a adaptação aqui, mas com comentários críticos de Osmar. Osmar pegou este livro, fez uma espécie assim de decupagem, ele cortou em pedacinhos e ele pegou então os parágrafos por parágrafos e ele transformou nessa obra crítica que é o romance. Então aqui ele põe um pouquinho do que está aqui. Essa obra está sendo relançada pela Editares por esses dias, mas existe também, embora ela esteja esgotada, existe em e-book disponível para quem quiser comprar pela Editares. E aqui, este tem na nossa livraria. Corra até reeditar isso aqui de novo. Eu acho uma preciosidade, tem pessoas que acham maçante. Eu adoro pegar isso aqui, comparar, fazer aquelas tabelas de cotejo dele, que compara como é que Balzac descreve olhos desse modo. Agora, como que no romance Cristo Espera por Ti os olhos estão descritos? Idênticos. Então, ele vai fazendo o somatório e achando todas as presenças. Então, são esses 3 livros. Desses 3 livros, esses 3 aqui apareceram. Eu trouxe aqui também para vocês o Louis Lambert original, que está aqui, Louis Lambert, Le Brosquet, porque Balzac, quando escrevia uma obra, ele escrevia 2, 3 abordagens diferentes sobre aquilo. Juntava, foi assim que a comédia humana foi feita, uma colcha de retalho. Eu acho que chega um bom momento para a gente mostrar. Eu gosto muito de apresentar, já fizemos isso nos cursos que nós demos, né, César? Lá em 2017 e 2018, mas quem quiser conhecer a cabeça de Balzac, deve pegar isso aqui, ó. Essa é a cabeça do Balzac. Aqui tem 2.000 personagens, com todas as famílias, com todas os brasões de família, as descendências anteriores, o outro, o de hoje, até chegar no dia que ele estava escrevendo o romance. Os romances de Balzac, as pessoas não morrem no primeiro romance, elas reaparecem com personagens transversais nos outros. Por isso que se diz que ele é o criador da novela. Ele foi o primeiro criador. Eu falo que Balzac também inventou o cinema, porque o cinema não tem cheiro nem temperatura, os romances de Balzac têm. Descreve como é a sensação térmica, a textura, quando pega o sabor de uma coisa na boca. Então ele é cinematográfico, pictórico. E muita gente não tem nem muita paciência e não tem sinapse para uma leitura. Agora vocês imaginam ele criar todos esses personagens sem confundir nenhum. Ninguém aparece errado, porque no cinema e na novela tem, né, aquele dublê que atravessa a cena com a bandeja, que não tinha nada a ver naquela cena, ou a moça, o continuista não viu, e ela aparece com um véu de cor diferente do capítulo anterior. Isso acontece toda hora. E não é um erro da câmera ou qualquer coisa, não, a pessoa não viu que a moça estava ruiva no último capítulo, agora é uma loura platino blonde. Você fala, gente, mas cadê a moça? Você fica procurando a moça, a artista sumiu no meio do filme. E há personagens que simplesmente desaparecem de cena, você fica falando, mas cadê o fulano? Para onde que ele foi? Morreu? O que houve? E Balzac fala, na abertura aqui do livro que Espera por Ti, que a chave que faltou para a comédia humana foi a chave da seriexologia. Porque os personagens dele acabavam quando morriam. Morreu? Bom, esse aí eu já não posso mais ressuscitar. Já pensou, ele renasce agora e escreve a comédia humana com a paralencologia, todo mundo misturado? Isso vai ser muito bacana. Isso aqui é a cabeça de Balzac. Então, isso é coisa muito séria, pois não? Malu, que livro é esse? Como? Qual é o livro que você acabou de mostrar, o título?
eu mostrei o catálogo da genealogia de Balzac, que pode ser adquirida na Maison de Balzac, em Paris, em Passy, no bairro de Passy. Quem quiser passar por lá, acha. Se é que ainda tem lá essa impressão, né, Nina? Penso que é uma impressão bem rara. Então, isso aqui é a memória de Balzac, sim, descrita nessa genealogia. Eu estive lá, Malu, mas não tinha. Não isso aí já deve ter esgotado. Você já imaginou imprimir isso? O grupo de pesquisa que trabalhou nisso, anos e anos a fio, para reunir tudo que tinha na comédia humana e transformar numa genealogia, numa linha genealógica. É uma coisa muito séria, gente. Balzac dava show, dava nó. Malu, você, em momentos diferentes, assim, falou do grupo se recompor, né? Eu só queria entender... Recomposição grupo kármica. Isso, eu queria entender, assim, eu não me aprofundei, obviamente, né? Então, não sei se você pode me ajudar. Assim, o Balzac, ele escreveu essas coisas para ajudar a gente a fazer a recomposição, ou ele faz parte disso também? Olha, nós estamos ajudando a recomposição dele para ele ajudar a gente a fazer a nossa. Entendeu? Que é o mesmo grupo. Erros e acertos. Eu tenho repetido isso em muitos momentos. Professor Valdo, na pergunta que da mini tertúlia sobre essa questão do Balzac, do romance, ele dizia: o romance Cristo Espera por Ti é uma metáfora da CCCI, da nossa comunidade. Uma metáfora, vocês sabem que é um processo analógico. Se a gente começa a olhar as figuras lá, você começa a falar quanto eu tenho disso. Não é quem eu fui. A pergunta não pode ser essa. Precisa ser quanto eu tenho disso. Se eu perguntar quanto eu tenho disso e responder, talvez eu ache a minha figura. Então, são técnicas retrocognitivas muito mais consistentes, muito mais profundas. É bem séria essa questão. Então, nós fazemos parte do mesmo grupo. Balzac está conosco há vidas. Nesse momento, desde o século XIX, Balzac não tinha ressomado. Até 2007, Balzac não tinha ressomado. Ele ainda era consciex, apareceu mais magro quando no curso Heterocrítica de Obra Útil, em 2007, que teve esse livro como pesquisa, trabalho de pesquisa, é um curso que a gente dá aqui a respeito de um determinado autor, era um especial Heterocrítica de Obra Útil, 2007. A pessoa que ia fazer a biografia de Balzac teve que se ausentar de Foz do Iguaçu. A coordenação do curso, professor Eduardo Martins, me chamou, aliás, sou muito grata, aproveito para agradecer publicamente. Malu, você pode fazer a biografia de Balzac? Então, eu tinha que fazer a biografia de um cara que tinha 2.000 personagens e 86 livros, e 10 dias. Que ótimo, que trabalho bacana esse. Sou muito grata, porque eu tinha recebido, um pouco antes, de presente da professora Ami, nossa colega, esse livro. Falou: Malu, você quer ficar com esse livro? Eu falei: quero. É um livro de um grande escritor da Academia Francesa chamado André Maurois. Ele escreveu Prometeu ou a Vida de Balzac. Não é que Balzac prometeu a ninguém, não, tá, gente? É a figura do Prometeu, na mitologia. Aquela vida infeliz, né, gente, que com dívida até a tampa, fugia pelos fundos da casa porque estava devendo o mundo inteiro, era credor batendo na porta o tempo inteiro, mas quanto mais ele gastava e ficava endividado, aí ele construiu uma solução. Por exemplo, ele fez uma gráfica para ganhar milhões com livros de bolso. Olha a modernidade. Mas aí ele não deu em nada, deu tudo errado. Ele falou: então é porque eu não tenho a impressora, eu mesmo vou fazer a impressão e os tipos da impressão. Não, mas não tenho metal, mas então eu compro uma mina de metal lá na Sicília, na Itália, e depois que eu tiver o metal, tiver os tipos e a gráfica, mas para pagar uma dívida, ele construiu uma outra bem maior. Fazia uma bengala com cravejada de turquesas e de ouro, usava umas roupas extravagantíssimas, coletes e roupas. Então, é uma personalidade impagável. E esse livro aqui, depois vinha a saber, no dia que apresentei a tal biografia, lá em 2007, Balzac estava presente, e o Valdo falou que ele já não tinha ressomado todo aquele tempo,
e ele me disse, ele está bem melhor, olha como que ele está bem, está tudo certo, e não sei o quê. Então o professor Osmar, que também estava presente, autor desta obra, me falou, Malo, a obra que mais me ajudou foi essa. Então eu não tive tempo de ler 80 biografias de Balzac para escrever a biografia. Qual não foi a minha surpresa? Além de ouvir isso do professor Osmar, que essa é a obra das biografias melhores que existem, mas eu também citaria uma excelente também, tem muitas outras aqui, eu vou até me lembrar de algumas para passar para vocês. Tem biografias espetaculares de Balzac para a gente ler. Eu vou trazer também uma curiosidade, numa dessas, eu falei, bom, eu só tenho um livro, fui na holoteca, comecei a catar tudo que tinha sobre Balzac, a turma da holoteca até me emprestou as obras para eu poder fazer um resumo, porque era muita coisa, eu tinha que apresentar 10 dias depois. Aí eu acho um livrinho lá, simplinho, chamado Balzac, uma coisa muito simples, nem lembro o título, um tipo bobo, um folhetinho assim pequeno. Quando eu abro, tinha uma foto do autor, e quem tinha pintado o quadro era o tio-avô da minha filha. Era um Dalancourt, Afonso Dalancourt. Eu levei para o Walter e falei, olha aqui, achei aqui mais uma preciosidade. E dali em diante, as sincronicidades não pararam. As sincronicidades não param, o que para é o olhar da gente. Ontem eu cruzei o Alexandre e a Juliana, o Alexandre tinha uma camisa com a flor de lis bordada aqui. Falei, por que você veio com essa camisa? Não, camisa. Aí a Juliana fala, eu ganhei um sorteio do IPC, uma coisa que eu ganhei que tinha flor de lis esses dias. Falei, que interessante, né? A flor de lis representa toda uma dinastia, tem relação com Kardec, tem relação com Balzac, tem relação com um monte de gente. Então a gente ganha, às vezes, esses presentes da sincronicidade, mas não dá muito valor, né, César? E tudo está nos detalhes. A gente tem que prestar atenção no detalhe. Eu posso não ter muita coisa assim, mas eu tenho um olho clínico para detalhes e conexões. Eu faço as conexões mais impressionantes, assim, práticas na questão da pesquisa. Me acostumei a fazer esse jogo em relação às ideias. Eu leio uma obra, eu estou somando com aquela, eu me lembro dessa, eu sei o que tem aqui, eu vou misturando as ideias. Então, o pesquisador ele tem que dar livre curso ao que ele estuda. Para isso, ele tem que ter um pensamento livre, uma naturalidade, uma espontaneidade. Pode falar. Malo, entrando nessa linha das sincronicidades, detalhismo, você no início começou a comentar, você poderia elucidar para nós mais a questão do título da obra? Porque eu entendi que tem a ver com ser uma senha para a personagem, né? Você diz as senhas de Charlotte? Digo do Cristo Espera por Ti, a escolha desse título e tudo, a relação que isso tem. Você que tem que procurar e pesquisar. Não é uma senha? Sim. A minha senha é uma, a sua é outra. Cada um vai encontrar a sua senha. Eu fui na enciclopédia de ponta cabeça, eu fui nas obras conscienciológicas de ponta cabeça, eu viajei por centenas de obras para poder fazer as conexões, para poder traçar um roteiro. Um roteiro lá do Egito, passa pela Grécia, os povos mais antigos da Europa, os etruscos, Toscana, e vem trazendo. Agora, você tem que ter um mapa mundi, bem atualizado, uma biblioteca bem gorda, para você começar a montar o quadro. A gente não pode estar esperando que, na conscienciologia, a interpretação depende da vivência daquela pessoa. Está relacionado com a memória dela, não é a minha. Não adianta eu passar as minhas coisas para você. Sabe? Isso aí vai ser... você vai ter que buscar as suas ideias. Eu tenho aqui uma obra bem antiga, que é de um cronista social do século XVI. O nome dele é Brantôme. Quem quer saber as fofocas de bastidores do século XVI precisa ler Brantôme. Brantôme ele frequentava a corte e ele reunia os dados todos que ele podia. Depois ele escrevia lá as coisas dele. Então, é um livro sobre costumes, sobre a época, e traz ideias preciosas a respeito do nosso trabalho. Eu penso que o Osmar Ramos Filho tem relação direta com esse personagem. Pois não. E acho que Balzac tem uma relação muito grande com esse personagem, Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard é um poeta do século XVI,
da corte do século XVI, e naquela época os nobres se correspondiam em versos. Todos aprendiam a versejar, de preferência em latim. Então a mãe falava com o filho em latim. Às vezes latia um pouco. Mas era essa a ideia. Todo mundo escrevia poesia, aquelas cartas imensas. Eu tenho uma coletânea de epistolografia bem considerável. Que uma das coisas que mais ajuda a gente a entender a história e as pessoas são as cartas, de próprio punho. Eu tenho cartas assinadas por mim, mais de 7.000 cartas, em francês arcaico, que eu juntei, está tudo lá, para a gente ler, estudar. Eu penso que a personalidade de Balzac tem muito a ver com Pierre de Ronsard. Por quê? O Liceu Vendôme, onde Louis Lambert foi interno e Balzac também, hoje se chama Lycée Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard é um grande poeta. Balzac, o sonho de Balzac era ser poeta, mas não deu certo. Aliás, muita coisa não deu certo na vida dele. Tadinho, deu muita zebra. Ele ia para uma coisa, dava errado, falência, enfim, planos e coisas que não dá. Ele passou muita dificuldade, Balzac, porque a família não dava dinheiro para mantê-lo em Paris, para ele poder estudar e escrever. Então ele morava numa mansarda, num lugar horrorível, muito feio, passando fome. No internato era uma doença só atrás da outra, um lugar tétrico. Ontem o professor Laurentino, que fez a tradução e as notas desse livro, esse é o livro em francês, esse aqui é a tradução do professor Laurentino Afonso. Ele estava dizendo que reconhece muito a narrativa do Louis Lambert em função do colégio interno, porque ele já foi interno. E eu também fui. Eu também reconheço isso aqui com muita facilidade, esse ambiente tétrico, né? Religioso já seria tétrico, agora os lugares também são tétricos, para você não esquecer dessa série de terror, você entendeu? Aquela série de terror. Então, Balzac passou muita dificuldade, ele viveu experiências muito difíceis. Então, a gente entendendo isso, a gente vai começando a traçar certos roteiros. Então, é muito bom quando você estuda um personagem e você vai começando a achar as personalidades parecidas com ele, não a sua própria, você faz das pessoas que você estuda. Você vai estudando, é claro que a sua própria vem no bojo, vem no pacote. Não precisa ficar ciscando, nem fazendo descer arquivo de holomemória a fórceps. Pois não, pois não. Século XVI. Essa coleção é muito interessante, da Academia Francesa. Se quiser olhar, César. Pois não. Na verdade, se eu puder só ver o livro ali. Olha, como são livros raros, eu não vou passar de mão em mão, tá? Esses livros raros eu não vou passar. Por quê? Porque eles são livros que têm uma delicadeza imensa no papel. Eu acabei de comprar uma obra raríssima. Ela foi restaurada por uma restauradora profissional, dos restauradores do STJ lá de Brasília, mandei para a restauração lá, uma obra raríssima. Então, esses livros mais raros não podem ser folheados. Então, a gente deixou aqui. O César é um colecionador de livros raros, ele também acha, é um bibliófilo, ele acha os livros raros como eu acho, e a gente tem toda essa delicadeza no trato com as obras. A gente deixa ver aqui depois, tá? Mas vamos lá, né, gente? Estou trazendo aos pouquinhos. Eu estou procurando seguir mais ou menos o timeline do projeto que está no livro publicado. Quem quiser ver o timeline completo do projeto do Balzac, é só pegar o livro da professora. 65 lança-se, então, o Cristo Espera por Ti. 95 publica-se o Avesso de um Balzac. 96, Osmar Ramos Filho, através de um quadro que ele acha dentro da comédia do Cristo Espera por Ti, que é um quadro de um grande pintor, animalier, quer dizer, ele era especialista em pintar cenas de fazenda, bucólicas e animais. Ele chamava Paul Potter. Paul Potter dessumou aos 24 anos de idade. Osmar Ramos, quando achou que esse quadro estava lá na Rússia, estava no Museu Hermitage, na Rússia, em São Petersburgo, inacessível, ele achou uma figura muito assim, pálida ali na Biblioteca Nacional do Quadro. Ele então contratou
um pintor lá de Valença para fazer o pasticho do quadro de Paul Potter. O jovem, está no nosso timeline também aqui, o Jerônimo, ele foi pesquisar as tintas da época e ele fez o quadro idêntico. Esse quadro foi doado pela viúva do professor Osmar Ramos, a dona Virgínia Gomes Ribeiro, à Holoteca. Quem quiser pode pedir para ver na Holoteca. O quadro foi doado em testamento e está lá. Por que esse quadro é importante? Porque ele dá o testemunho de que o que Balzac está narrando é uma história real. Balzac não tinha visto esse quadro porque ele não tinha tido contato direto com esse quadro. E ele dá detalhes do quadro. Dizem que Balzac, você pede uma explicação para ele te desfila uma tela holandesa. E o pintor era holandês, realmente, ele desfilou essa tela. Esse quadro foi doado e está na Holoteca. Em 2006, um professor também, autor Vicente Marins Rangel Júnior, ele publicou uma defesa de tese chamada As Artes do Daimon, à procura de uma poética perdida, em 2006. No capítulo 3, subcapítulo 3.2, Valdo Vieira e as Balzaquianas, Mémoire d'outre-tombe, quer dizer, Memórias do Além, da tumba. Ele então cita o Cristo Espera por Ti dentro dessa obra e é uma tese de mestrado. Em 2007, então, sai esse livro aqui, que hoje tem à disposição para vocês, tanto em e-book quanto a Editares também está lançando. E eu vou seguindo um pouquinho aqui essa ordem também para a gente saber. Ali tá, a mesma coisa que está aqui está lá no slide de vocês. Existe, então, o relançamento. Em 2008, ocorre aquele curso, 2007 ocorre aquele curso em que Balzac aparece. Pode ser que Balzac tenha ressomado de 2007 para cá, 2008, mas até 2008 ele era concierge e ele estava no extrafísico desde a dessoma em 1850. Ele não tinha renascido, não tinha tido outro corpo, estava lá ainda. Tem na internet também, o quadro do Jerônimo está à disposição na internet, para quem quiser, né, professora? Essa tese também. Do Marins, Vicente Marins Rangel Júnior. Agora, um autor espírita achava que, como a obra era muito sofisticada para as pessoas entenderem, com aquele francês do século XIX, ele então escreveu uma obra que seria para facilitar o entendimento das pessoas. Claro que aqui ele faz spoiler, né? Porque ele dá, é igual aqueles títulos traduzidos em Portugal. O Homem que Matou Sua Mãe, Psicose, O Homem que Matou a Própria Mãe, Alma de Mulher em Corpo de Homem. É o romance Cristo Espera por Ti, passado em Copacabana, para você ver como é que são os costumes. O professor Valdo autorizou, o autor Afonso Moreira Júnior, Alma de Mulher em Corpo de Homem, da editora Butterfly. Ele fez, então, os diálogos, todos direitinho, mas nessa faixa, né? Os diálogos são todos com português bem assim, coloquial, tudo mais. Interessante, né? Essa obra. Quem quiser também acha para comprar na internet. Esta aqui, vamos lá. O que mais que a gente traz para vocês? Já estamos ali, ó, 65, 95, a gente chega a 96, 2006 e por aí vai. Então a gente tem também uma coisa muito séria, aconteceu em 2010. A obra hoje, A Senha de Charlotte, nasce justamente porque, em 2010, o cineasta premiadíssimo Geraldo Sarno, vocês conhecem a obra de Geraldo Sarno, no cinema brasileiro? Alguém conhece? Geraldo Sarno, Viramundo, tem coisas importantíssimas aí para a cinematografia, certo? Então, esse autor, Geraldo Sarno, veio a Foz do Iguaçu, procurou Osmar, que é amigo dele, Osmar Ramos, veio a Foz do Iguaçu, filmou parte daquela entrevista que vocês viram ontem lá no nosso lançamento, e falou: professor, eu quero fazer um filme que se chama O Último Romance de Balzac. Qual é o último romance de Balzac? Cristo Espera por Ti. Só que Geraldo Sarno, ao invés de fazer essa adaptação desse livro, ele adaptou La Peau de Chagrin, Pele de Onagro. Ele fez assim, ele entrevistou o professor Valdo, entrevistou o professor Osmar, mas ele fez uma narrativa como se fosse de cinema mudo, da época, do século XIX, contando
uma outra obra de Balzac que se chama A Pele de Onagro. Aqui alguém já leu A Pele de Onagro? Pele de Onagro, Paul de Chagrin. Ele então fez essa adaptação muito interessante e tudo mais, e o filme foi classificado para o 38º Festival de Cinema de Gramado. Quando o filme foi classificado, e o filme começava justamente com a cara do professor Valdo, o CAE, que é a cara do professor Valdo, e ele começa a falar. Quando eu encontrei com o Balzac, ele estava assim. Então, ele falou, Marlo, vai lá para me representar, porque vai ter uma conferência de imprensa. Falei, nossa, vai lá para representar, aparece o CAE, que é a cara do Valdo, falou assim, quando eu encontrei com o Balzac, inclusive eu tenho um amparador chinês que veio me falar, que aquilo naquele salão imenso de Gramado, 0 graus, um frio do cão, o professor Loche me acompanhou, a professora Graça Razeira estava comigo também naquele momento, a professora Cassandra veio posteriormente. Então, nós chegamos lá e tal, muito bem, entrevista daqui, Geraldo Sarno, e vai para cá e vai para lá, tapete vermelho, e vamos lá, conferência de imprensa. Estou eu lá junto com os cineastas, os fulanos, aquele monte de jornalista crítico de cinema. Primeira pergunta, por que o Valdo Vieira deixou o espiritismo? Olha, o professor Valdo Vieira é um cientista, ele escreveu diversas obras assim, sobre conscienciologia, blá, 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 blá. Outra voz se levanta de um outro crítico e diz, por que o Geraldo não fez o filme sobre esse livro? Nós achamos o personagem do Osmar muito interessante. Por que não fez? Então, a gente viu ali que tinha alguma coisa para se aprofundar. O que Geraldo deu um pontapé inicial era para a gente continuar. Quando eu voltei do festival, que foi lá pelo dia 14 de julho... Ah, detalhe, depois que a gente veio embora, o filme ganhou o Kikito, que é esse troféu que está aqui. Eu até trouxe um para o professor em chocolate, porque eu não podia trazer o do filme, que era do... Ele pôs aqui em cima, fez uma confusão naquele dia, ligou para o professor Osmar daqui, dessa mesma cadeira da tertúlia, falou com o Geraldo Sarno, cumprimentou todo mundo, passamos o vídeo da conferência de imprensa em que essa senhora crítica, estava indignada, por sinal, um pouco indignada, e ela perguntou, mas pedindo uma satisfação, o Geraldo falou assim, olha, isso aí eu não sei nada, não vou poder falar nada, mas temos aqui essa professora que vem representando o professor, ela vai explicar para vocês por quê. Então me colocaram nessa fria. O debate foi muito bem, o filme muito bem aceito, e a gente viu que teria desdobramentos, porque o filme se tornou conhecido, e aquilo despertou. Quando eu cheguei aqui, passando ali na recepção, ali perto da recepção, o professor Valdo vinha subindo e falou assim, olha, Marlo, agora você pode retomar aquela pesquisa que você queria fazer lá em 1990, sobre a ressoma grupal, porque naquela época, em 1990, eu já tinha material para fazer uma pesquisa desse tipo. Ele falou, não mexe porque vai dar muita confusão, não mexe agora. Em 2010 ele me diz, agora é hora, pega para retomar da onde você parou. E eu também quero um longa-metragem sobre o Cristo Potito. Eu falei, perfeitamente, claro, é a minha especialidade. Saio daqui agora, Hollywood, pego tudo, patrocinador, produtor, dinheiro. Não, e eu quero que filme em Carcassonne. Que ótimo, fica mais barato ainda. Que bom. Não dá para usar chroma key. Não, tem que ser ao vivo. Carcassonne. Falei, beleza. Muito bem, reunimos o primeiro grupo que vinha depois desse ganho lá do festival. E eu falei, bom, então vamos começar assim. Ele falou, vou começar a anunciar na tertúlia e todo mundo que se prontificar para ajudar, você tem que anotar e fazer uma lista. E eu fiz uma lista e a lista chegou a 70 nomes de gente que vinha. Um queria traduzir, o outro queria ajudar nisso, o outro queria fazer aquilo. Eu comecei a receber currículo de artistas de Paris. Eu falava, gente, como é que essa criatura descobriu isso? E me mandava foto, experiência no cinema. Eu falei, gente, mas Valdo, o que eu faço com esses currículos? De tudo quanto é lugar, veio do Rio de Janeiro, veio de Paris, a moça, não, eu mexo com cinema aqui, eu quero levar adiante essa ideia. Falei, bom, vamos ver o que a gente consegue. Aí foram surgindo as primeiras ideias. Por exemplo, nós conseguimos fazer, nesse período, reunir a primeira turma, que foi até da Comunicons, eu reuni essa primeira turma da Comunicons, e esse primeiro trabalho que eu sugeri que nós fizéssemos em grupo seria fazer uma sinopse desse livro.
que a sinopse seria passada ao roteirista, futuro cineasta, quem fosse, pelo menos para ficar inteligível. Porque chegar lá e começar a explicar para ele, olha, é uma vida, o cara morre, mas a filha é a mesma mulher, a mulher dele é a própria filha, e a filha é a mulher dele. Bom, não podia fazer isso, ia ser bem complexo. Então, o que a gente fez foi anunciar aqui aos quatro ventos e ficar aguardando o povo que aparecia. Então, a Comunicons, ela, na época, a Mauri Pontieri, Paulo André, está ali a Tânia Crespo, que também trabalhou com a gente nesse projeto, a própria Cassandra, cada um pegou um ou dois capítulos, no meu caso eu peguei mais, e a gente fez uma sinopse, que foi a sinopse que depois passou para a mão da Lúcia Novaes. Mas apareceu nesse meio termo, muita gente. Vinha um de São Paulo e dizia, eu vou fazer o filme. Aí dava aquela zebra, não saía nada. Eu falava, Valdo, parece aquele negócio das princesas. Para casar com a princesa, o príncipe chega, eles falam, você vai ter uma missão antes. Se você vencer toda a etapa, você casa com a princesa. Mas o príncipe ou a princesa caía na primeira cena. Deu um rolo aqui, não foi. Quando a Lúcia apareceu em 2013, eu estava até fazendo um acoplamentário, eu conversei com ela e depois falei para o professor Valdo. Falei, professor Valdo, parece que chegou, não é bem um príncipe, é a princesa. Parece que ela vai conseguir atravessar aquela coisa do Indiana Jones ali, aquela passagem, e vai chegar do outro lado. Eu acho que vai, vamos ver. Que já tinha acontecido tanta coisa que a gente já não sabia mais se ia dar ou não. E desde 2013, então, a Lúcia começou a trabalhar em torno dessa ideia. Também teve muito príncipe que caiu, né, depois daquele dia, mais gente que ela tentou passar o roteiro, não deu certo, o outro também não deu e tal. E aí, 2016, quer dizer, 3 anos depois que a gente já estava amadurecendo essa ideia, que o César já tinha concordado em contratar um grupo para poder executar as senhas de Charlotte, aparecem essas duas figuras aqui. Aparecem esses dois, achou aquele, achou esse. Trouxe aqui para o evento, para a gente ver. E aí a gente viu que a coisa ia realmente germinar, né? Que tinha semente, que a coisa estava mais bem plantada. Então, por que a gente está contando isso para vocês? Porque um projeto como esse não se materializa com muitas centenas de TENEPs, muitos milhares de atendimentos a pessoas. O trabalho de assistência, isso aqui só existe em função da assistência que é feita. Para as pessoas que querem fazer o trabalho, para aqueles que se prontificaram a fazer. Então, forma-se um grande grupo, uma grande frente ampla de assistência. E é assim que o grupo de Balzac, que é o nosso grupo, vai sendo atendido. Então, de lá para cá, você vê que de 2007 para 2020 é um bom terreno de assistência, um trabalho bem consistente para a gente poder realizar isso que está aqui. Esse livro, Balzac, Escritor Parapsíquico, já foi um plus, porque a professora tinha escrito anteriormente um livro chamado Balzac para Sociólogo, mas não funcionou muito bem. Então ela decidiu escrever Balzac para Sociólogos e publicou, dirigido para a academia, introduzindo na academia a conscienciologia. Ela ainda está atuante. Ela é uma marx dissidente da academia em estando nela. Isso faz uma diferença enorme. Então ela lançou Balzac para Sociólogos, não foi? Em 2017, 2018, e depois essa biografia ali. Então foram surgindo outras obras, e o professor Valdo dizia, que a gente ia trazer nessa onda muitos outros escritores, muita gente ia aparecer. Tanto assim que nós já temos um comprometimento com a reaprendência de julho desse ano até janeiro de 2021, nós vamos ter o Programa de Aceleração da Erudição Balzac do século XIX ao século XXI, com as aulas sobre cada obra. Essas que estão aqui e muitas outras. Então a gente já tem esse compromisso lá de levar. Por quê? Nós precisamos levar isso ao conhecimento de professores de conscienciologia, da academia em geral, por que não? A gente precisa levar esse trabalho para muitos outros lugares. Inclusive na Sorbonne, lá em Paris, onde a professora também fez a sua pós-graduação e a pós-doutorado, o doutoramento, lá existe um grupo que chama Núcleo de Estudos Balzaquianos. E o nosso grande interesse
é justamente poder ter tradução das obras para o francês, para poder entrar e levar para essa academia. Por quê? Porque é uma bomba. Isso aí é uma bomba. Se você chega num grupo um núcleo de estudos balzaquianos, por aqueles senhores e senhoras bem assim, cônscios do seu papel de acadêmicos e mestres, e você chega lá, olha, essa obra aqui é do Balzac também, só que ela foi feita depois que ele morreu. Ah, tá bem, a senhora. Ora, o departamento de psiquiatria é no La Salpêtrière, é melhor a senhora procurar. Lá a neurologia é formidável. A senhora vai se dar muito bem lá, no hospital. Dá um pulinho lá. Assim que as coisas funcionam. Pois não. Pois, por favor, Lilia. Pega aí, vê se é de baixo que ele liga. Ele é embaixo. Ligou. Ligou até demais. Bom dia, Malo. Eu queria só contar uma história que eu soube ontem, no momento do lançamento, né? E aproveitando só para fazer uma pequena correção. O Balzac para sociólogos saiu em 2017. 17, não foi 2018. E a minha pós-graduação foi em Lyon, não foi na Sorbonne, que a Sorbonne Sim, eu sei que não foi, não. Você foi eu estive em Paris para o doutorado, não foi o pós-doutorado. O pós você fez em Lyon, pós eu fiz, né? Em Lyon. Mas você vê... Mas a história interessante que eu queria trazer, e tem tudo a ver com isso que você colocou, é que a Ana Seno, até procurei aqui para ver se ela não está, e pedi para ela contar a história melhor. A Ana Seno, ela conhece, faz parte da família dela, uma antiga professora minha da graduação, lá na Universidade de Brasília, socióloga. E ela disse que levou o Balzac para sociólogos, ela estava lendo o Balzac para sociólogos, e levou o livro no Natal, foi passar o Natal com a família, levou o livro que ela estava lendo, e essa professora, que é uma professora muito importante, muito conhecida, ela ficou muito curiosa com relação ao livro, ela já conhecia Balzac, gostava de Balzac. Eu cito essa professora no livro, ela está na minha bibliografia, porque foi uma professora, aquela professora que marca bastante, né? E que trouxe muito conteúdo, que ajudou muito. Ela me disse que a professora ficou encantada com o livro e que ela acabou deixando o livro lá ela não terminou de ler. Ela falou, não, já que vocês gostaram tanto do livro, ela e o esposo dela, eu deixo o livro e depois a gente vê como é que eu faço para terminar a minha leitura, né? Então, eu achei isso, assim, muito significativo, né? Porque quando eu escrevi esse livro, me vieram essas ideias de que o público-alvo poderia ser alguém da academia, que tem relação com o século XIX, com aquele período, né? E aí, para mim, foi um retorno afirmativo, confirmatório, né, nesse aspecto. Então, achei bem interessante. O fato de você ser marxista-dissidente da academia, estando na academia, e ter escrito esse livro, dirigido ao grupo dos sociólogos, introduzindo a conscienciologia, você fez uma transição para esse. Quem lê aquele, convencionalmente, vai achar esse aqui e vai conseguir fazer. Então, esse rastro que a gente vai deixando, né, Lília, com as obras, olha aqui o rastro de tantas personalidades que estão aqui. Quantas personalidades a gente já citou aqui nesse breve tempo? É muita gente envolvida com esse trabalho, é muita gente. Então, a gente não chega nem assim a ter uma noção da quantidade de pessoas, de consciências que estão sendo ajudadas e assistidas pelo trabalho, a imagem. E esse trabalho, o título, As Senhas de Charlotte, foi uma conversa nossa, de uma reunião nossa de trabalho, né? Para quem não estava ontem lá no nosso lançamento, estava toda a equipe, Nina, Paulo, eu, César, Epígrafe, a equipe da Epígrafe, e a gente estava sempre o título, Lilo sempre implicado com o nome do Cristo espera por ti. Ele falou, como é que nós vamos chamar esse livro de Cristo espera por ti? E tirar o ranço espírita disso aí, como é que nós vamos fazer?
Eu falava, isso não é problema nosso, isso é problema do Balzac e do Zéfiro. Não nos diz respeito, a nossa parte é essa, cada um no seu pedaço. Nós estamos fazendo a nossa parte. Não é que a conversa dos dois ali, junto com a gente, o Paulo dizia, isso aí, esse livro vai ser uma senha para os neo-intermissivistas. E a Nina dizia, as senhas de Charlotte, porque a personagem Charlotte é todas as outras. Ela é Carla, ela é Rosselane, né? É uma personalidade múltipla, ela estava aqui em vários momentos da história e ela renasce com vários nomes. Falando nisso, só um instantinho, quem quer falar, eu já vou passar. Nesse livro aqui, o professor Osmar, ele aflora uma ideia muito interessante que eu peguei e gravei muito fortemente por ter sido contemporânea dos fatos que ele traz aqui, que foi o período do sultão Soleimani. Isso diz alguma coisa a vocês? Meu olho cresce, as antenas sobem. Aí você vê a notícia lá, junta com a sua projeção de cá, pega esse livro e vai ver o que está acontecendo. Desde a época que esse livro foi lançado, eu recebi esse livro em 95, do próprio Osmar. Mas você vai achando pérolas, é um caminho de pérolas, você vai achando marcado por pérolas. Achei a pérola da hipótese que ele traz, que ele só achou o nome Rosselane como a sultana Rosselane, esposa de Soleimani, e que ela era uma escrava Rússia, ela era da Ucrânia na época. Ela era então ruiva, de olhos azuis, escrava, ela se tornou sultana, ela acabou com o harém, ela casou com o Suleiman, também matou um monte de gente para poder fazer isso, que não é muito trabalhoso, né? Então, ela, para acabar com o harém, casar com o Suleiman, ela deixou ali um rastro de situações bem complexas. Mas eu vi isso aqui e gravei, a informação ficou lá, tudo bem, beleza. Daí comprei um livro raro sobre as cartas diplomáticas dos diplomatas de Veneza, que era uma república no século XVI, e eles de Veneza, eles mandavam os diplomatas morarem em todas as cortes da Europa. Então, um ficava um tempo morando lá no Palácio do Suleiman. O Suleiman foi o sultão do Império Otomano. Aquele que foi otomano ficou com tudo. Hungria, Croácia, Ucrânia, Áustria. Ele foi pegando ali, pegando, matava e pronto. Então, o cara era uma situação muito séria. E o povo na Europa tremia de medo dele, principalmente a Espanha. E a França, com Francisco I, François Ier, ele fez um acordo com o sultão. Deixou as embarcações do sultão, a frota do sultão, baixar em certos lugares. Então, ele então foi considerado pelo Papa um traidor, o François I. Por quê? Porque ele fez um acordo com os infiéis. Só que do lado de lá, os infiéis éramos nós. Porque essa questão de quem é o infiel e quem não é uma situação complexíssima. Os católicos achavam que os protestantes eram os infiéis, os protestantes achavam que os verdadeiros infiéis eram os católicos. E o otomano, o Soleimani, achava que todo mundo era infiel. Então, uma crença fanática, qualquer linha religiosa fanática, ela é muito complexa, porque ela é a menos crente, porque ela tem que matar todo mundo para conservar a crença. Então, a pessoa que precisa matar todo mundo para conservar uma crença é porque não acredita em nada. Na verdade, ele usava o princípio da descrença. Porque aparecia um, pensou diferente, mata. É sinal de que se conversasse, ele podia mudar de ideia. Tem gente que não chega perto da gente para não ter que gostar. Você entendeu? Porque se conhecer, vai ter que entender, e se entender, vai compreender, e se compreender, vai ver que as ideias estavam totalmente tortas, então é melhor não chegar nem perto, porque assim eu continuo detestando a distância e não sou informado. Suleiman e as crenças levam para esse tipo de comportamento totalmente paradoxal, não é verdade? Mas antes de chegar nisso aqui, pode falar. Malu, ontem no Círculo você falou do senhas como a linguagem dos quadrinhos para acesso a uma nova geração que Exato. não tem o hábito de ler. Exato, não tem fôlego para um romance como esse aqui. Mas que pode ser um primeiro passo para chegar até o romance. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação de divulgação científica e ciência de ponta, que eu acho que
foi o que aconteceu com o livro, porque dá para ver que ele é embasado numa pesquisa muito grande, né, multidimensional. Não é uma peça de divulgação científica da Conscienciologia e que não abre mão de Conscienciologia, não abre mão de Verpom, mas apresenta uma linguagem diferente. Então, eu queria que você falasse dessa sinergia, né, divulgação científica, ciência de ponta, e que tipo de aprendizado você teve em relação a novas linguagens, para apresentar a Conscienciologia por outras formas. A gente trabalha com comunicação, a gente sente bastante essa necessidade de ampliar o nosso dicionário analógico, a nossa forma de acesso. Perfeito. E também outras linguagens, né? Eu também trabalho com a comunicação desde vidas. O processo da parapedagogiologia, por exemplo, me é muito tranquilo, é uma condição para mim. Eu posso falar para qualquer público as ideias mais sofisticadas e elas serem compreendidas sem baratear. Isso é uma técnica. Você tem que ter muita leitura. Essa questão do menos é mais é muito relativa. Menos é menos e mais é mais. Entende? Se você tem mais cultura, mais erudição, mais leitura e você tem a vontade de comunicar isso para as outras pessoas, você precisa fazer mágica e malabarismo com as palavras e conhecer muita sinonímia e muito poliglotismo e muita antonímia para você poder adequar o nível a cada pessoa. E é possível fazer isso sem baratear isso da ciência. Porque a maioria que não é bom comunicador ou boa comunicadora apela. Já degrada a linguagem. Não. Aqui você vai ver que o primor da erudição, da delicadeza está aqui. Cláudio é muito bom com as palavras. Então, a gente traz Balzac, que é uma linguagem mega complexa. E a gente consegue ir moldando para chegar naquele nível que precisa, mas não faz uma concessão espúria. Não foi feita uma concessão espúria nesse contexto. A gente conservou intacto. A pessoa lê isso aqui, ela tem vontade de ler isso aqui. Isso não é mágica, isso é técnica. Foi feito tudo a propósito, entende? E está tudo aqui. E muita ideia original que surge no meio disso tudo, porque quando você está fazendo a transdução, a migração de conceitos, as analogias, o neurolexo analógico cresce, então você ganha com isso um universo a mais, uma biblioteca a mais. Então eu acho que é possível não escamotear informação, não baratear, não degradar, não fazer de conta que não é e falar viagem astral, ou não sei, não é necessário fazer isso. Nada disso é necessário. Você pode sim puxar do pequeno para o grande. O pequeno cabe no grande, o grande jamais caberá no pequeno. Jamais. Então a conscienciologia não é para se amoldar, para ficar numa linguagem palatável, empobrecida, porque quem fez curso intermissivo tem um mínimo de inteligência, de cognição para acompanhar determinadas ideias. Então a gente não pode partir daquele princípio da religião. Não, com eles são os pobres ovelhas. Você tem que falar muito pouco, porque senão eles não compreendem. Não, ele está pensando pequeno e nós precisamos agigantar o pensamento dele. Porque o paracérebro, depois que cresce, não volta ao tamanho anterior. Então vamos começar puxando do pequeno para o grande, não enfiando o grande à força, numa forma que não é. Eu falo que é botar o sapatinho de cristal no pé das filhas da madrasta. Não cabe. Não adianta nem cortar o dedo, não vai resolver. Você tem que puxar a pessoa para o nível em que você está e não degradar. Agora você vai lá e busca. Respeitosamente você busca. Você fornece as ferramentas que ela ainda não tem. Eu, pessoalmente, trabalhei no primeiro programa oficial de capacitação de docência em conscienciologia. Eu, pessoalmente, participei da formação e da capacitação de mais de 400 professores de conscienciologia. Muitos deles estão aqui nessa sala agora, com esse programa que foi feito. Ele pegou gente de tudo quanto é nível. Eu brinco e falo, o professor Valdo era assim, não tinha ninguém para fazer o trabalho. Então passava uma manicure na porta, ele falava, você é um gênio, você é uma pessoa espetacular, você é uma cabeça. Eu confio em você. No dia seguinte, a manicure abandonava o estojinho, comprava um livro e ia começar a ler. Entendeu? A pessoa vem entregar uma pizza. Você é uma pessoa capaz demais, você é um desperdício.
Larga essas pizzas, vem para cá, vem trabalhar comigo, vem trabalhar na enciclopédia comigo. Se ele podia fazer isso, é sinal que os talentos estão por aí, em todo lugar. Então, todo mundo tem que ser caça-talento, ainda mais numa ciência de ponta que trata da consciência. Então, você tem que motivar aquela consciência a descobrir o que ela é, porque ela é muito mais do que está ali. Entende? E é daí que surgem as verpons. Claro que dentro dos pilares da conscienciologia e do paradigma, você tem a autopesquisa até pela letra A no início. Quem faz isso? Toda consciência é singular, original, única. Todas as pessoas são... Ninguém é indispensável, mas nenhuma pessoa é substituível. Indispensável ninguém é. Mas substituição, por favor, tirar a Lili Buzel, outra pessoa aqui, é outra pessoa, é outro assunto. Não é que ela foi substituída por outro autor. Entendeu? Então, isso tudo tem que estar no bojo do nosso trabalho de divulgação científica. Eu, durante 6 anos, coordenei o primeiro departamento de comunicação do IPC. Paralelamente, eu coordenava o Centro de Educação, a formação dos calhamaços lá para a gente estudar e fazer a formação docente. Então, é uma linguagem que eu estou mega habituada a usar. E que a gente, em cada momento, está falando sobre isso. É possível você traduzir qualquer ideia da conscienciologia? Eu tive trabalhando aqui no Paraguai durante 3 anos, a pedido da Associação de Educadores de Leste. Eles vieram aqui nos procurar em 2005, assim que eu mudei para cá, porque eles estavam tendo muitos casos de suicídio entre os jovens e entre os professores. Então ela falou, eu não sei o que vocês fazem, mas eu sei que vocês ajudam, a presidente da associação. Então nós começamos a fazer uma série de eventos lá. Dessa série de eventos a gente foi parar no interior, numa cidadezinha minúscula, que tinha lá um barracão, fizeram um congresso para nós, e eu fui com o professor Marcelo Silva, e eu fui falar de programação existencial para educadores rurais, gente descalça, a freira na primeira fila com aquela cruz deste tamanho, sentada aqui na minha frente, e a gente, e eles entenderam tudo. Aquele senhorzinho lá na frente falou, mas a senhora está falando então da missão de vida? Exatamente isso, a senhora entendeu perfeitamente. Então, essa despreconceituação de achar que qualquer pessoa pode ser acessada e trazida para o nível que ela pode alcançar, o seu, esquece tudo que você sabe, vai lá para buscar. Buscou, você traz ela para cá. É isso que a gente pode fazer o tempo todo e precisa muito fazer. Para isso tem que ter despojamento, espontaneidade, jogo de cintura, viagem, leitura, para a pessoa estar descontraída, poder falar aquilo com total naturalidade, que fique acessível a qualquer pessoa. Sinonimiologia é uma das primeiras sessões da maioria das obras de conscienciologia, né? Então são várias formas de falar aquele assunto. A mesma coisa. O que não é? O que é, eu dava para os professores. Diga o que é, depois diga o que não é. E diga como aconteceu. Pega o histórico. Vai lá, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. A gente tinha esses mapas de trabalho todos lá. Aliás, na semana que vem, na quinta-feira, 16 de janeiro, o IPC está fazendo 32 anos e vai reunir mais de 500 professores de conscienciologia. Me pediram para fazer uma conferência aberta ao público, vai ser online, vai ser tudo. Vai ser aberta ao público e vai ser online transmitido. Online. Então você vê, o professor dizia, um dia nós vamos ter mais de 500 professores. Não tinha nem meia dúzia. Eu falava, gente, mas como ele pensa grande, né? Pensou certo. Fale, Lúcia, por favor, um momentinho. Pois não. Mano, aqui em cima. Um minutinho. Lá embaixo. Na verdade, eu queria mostrar esse caderno de intuições, de desenhos intuitivos de Sr. Laudo Ferreira e a Sultana. Rocelane, a Sultana, que é comentada no livro Avesso de um Balzac Contemporâneo, porque foi o único nome Rocelane que ele achou, a pesquisa. Então, no século XVI, essa sultana está lá, e ele desenhou aqui a sultana, a Rocelane. Detalhe, tem livro sobre isso, Roxelane e Soliman. Eu falava das cartas dos diplomatas. Os diplomatas estiveram lá na corte do nosso sultão Suleimani, e eles, então, descreviam a personalidade da Rocelane, da sultana, ou do próprio Soliman, porque eles tinham carta aberta na Europa, eles podiam entrar em tudo quanto é lugar, eles não eram perseguidos, não eram espiões, eles eram
eruditos, intelectuais, que faziam apenas o conscienciograma das personalidades. E levava lá para o seu devido lugar para arquivar lá. E eu tenho esses comentários. Rosselani, eu perguntei ao professor Valdo, só um instante, eu perguntei ao professor Valdo, é um nome muito estranho, dei o livro para ele com as cartas de Veneza, e eu disse, é a mesma personalidade? Ele me confirmou que seria a mesma personalidade. Então, às vezes, o nome pode aparecer. Às vezes, muda totalmente o nome. Não tem uma regra, não tem um padrão. Chamou fulano, eu sou Michele. Então, quando aparece Michele naquela vida, fui eu que eu chamo Michele. Não. Você tem nomes diferentes. Mas, às vezes, a pista é o próprio nome, que é um nome raro. O nome Rosselani vem de Roxana, vem de Regina, vem de rainha. Então é o nome da moça e tem aqui o romance. Para quem quiser se divertir um pouco, tem uma série de televisão aí do Netflix, chama El Sultán, é a vida do Soleimani e da Rosselani. Tem 485 mil capítulos. Então, você fica com os primeiros 10 e fica sabendo tudo, porque até as falas serão idênticas. As brigas, o vocabulário, idêntico. E eles são interessantíssimos, porque gastaram uma fortuna de guarda-roupa. É lindo, muito bonito ver a ambientação. Mas você vê assim, os quadrinhos que separam o diálogo é o mesmo desenhinho do porto, depois uma meia-luazinha com a Sandelino lá do outro lado, e a mesquita Sofia, que virou uma mesquita, né? Então, põe aqueles quadrinhos e volta a brigalhada do harém. Precisa falar alguma coisa sobre um harém, gente. Então, uma brigalhada do começo ao fim. E o fim nunca chega, porque é 400 não sei quantos capítulos. Não tem fim. Você vê, então, os 10 primeiros, mas você vai ver que tem dados reais ali, tem personalidades reais dos diplomatas, aparece o povo todo, quem matou quem, é muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, está em espanhol, mas a série é turca. A série é turca, original, e está em espanhol. Quem tem um bom espanhol vai poder se divertir. Quem queria falar aqui desse lado? Ei, Jarbas. Tudo bom? A Rosselani era ruiva, né? Outra coisa, eu tive em Clos-Lucé, lá, e lá a Catarina de Médici manteve preso um emissário, eu acho que foi do Soleimani, né? Ficou preso muito tempo lá, porque não deixou ele voltar. Deixou voltar. Brigando, né? Lá e mandou que, depois ele ficou muito amigo da corte toda lá, de Catarina. Amigo. E acabou de ter um quadro dele lá, né? Pintado dele lá, muito bonito o rapaz, inclusive, né? Tava lá. E outra coisa que eu queria fazer um comentário, vai ser só uma coisa. A ligação, né? Que é muito mais próxima que a gente pensa, né? Do Soleimani com o pessoal todo aqui, né? Claro. E do otomano também, né? Quando o Osmar esteve aqui, eu discuti isso, eu tive a oportunidade de discutir isso com ele, a ligação de Rabelais com o Balzac. Existe uma coisa muito... E ele ficou, realmente, tem uma ligação muito grande. Rabelais, Balzac amava Rabelais. O estilo de escrita é muito semelhante. Só que tem uma coisa interessante. Balzac começa a escrever no primeiro na sua vida muito parecido com Rabelais. O estilo era praticamente igual. De uma hora para outra, ele muda. Ele muda e expande aquilo de uma forma assim, absurda, como se tivesse chegado alguém. E isso que eu discuti, estava com o Valdo, falou assim, não... ele teve. Aí o professor Valdo mesmo falou assim, não, foi aí que o pessoal chegou, que nós tivemos acesso a ele. Tem várias obras que Balzac ficava 15 dias emparedado dentro de casa, comendo ovo, tomando café e sem tomar banho. Inclusive, o Valdo, ele não era psicográfico. Não. Ele era inspirado. Não psicografia que ele fazia, ele era mas inspirado. Ele fazia... Isso a gente não pode afirmar. Eu, por exemplo, não afirmo. Por quê? Porque ele escrevia um livro em 4 dias, então tinha umas coisas que eram inexplicáveis para as pessoas que publicavam na época. Outra coisa, o tanto que ele escreveu sobre parapsiquismo, né, Balzac. Inclusive, tem várias obras sobre parapsiquismo. O personagem mais, acho interessante dele, assim, mais transcendente, vamos dizer assim, dele, que é a Serafito, né? Aquilo ali já é uma tentativa, a meu ver, né, na minha opinião, de descrever um serenão. Um começo a gente poderia fazer uma aproximação. Ou pelo menos uma evolução. Eu não tiro essas conclusões assim específicas, muito exatas, porque tudo isso é um terreno muito nebuloso. Coisa que a gente não está presente, fica muito difícil. A não ser que você tenha muitas vozes. Por exemplo, as vozes falam a respeito de Louis Lambert ser autobiográfico. Eu vejo que é autobiográfico, em função de muita coisa que eu li de Balzac. Então, eu vejo que sim. Ele põe na boca de Louis Lambert o que ele pensa. O pensamento de Balzac
na personalidade do outro. Ele usava muito essas técnicas. Então, eu vejo que as interpretações nesse terreno são complexas e elas demandam muito tempo para serem concretizadas. E se eu não tivesse juntado tantos fatos, conversado tanto com Osmar, o professor Osmar pegou o Cristo Espera por Ti e ele separou parágrafo por parágrafo, traduziu para o francês e me mandou, pedaço por pedaço. Então, são 6 tomos, estão lá, ele me deu, a viúva me mandou o DVD e a obra impressa está comigo. 6 tomos. Ele chamou de dicionário póstumo, mas não é bem um dicionário, porque ele pega cada trecho, traduz para o francês e faz os comentários dele depois à parte. Como isso está envolvido em questão de testamento e tudo mais, a gente não está mexendo com isso, né, César? Porque é uma outra etapa. Mas a gente pode depois ver o que vai fazer. Ele também me mandou 3 contos inéditos que ele escreveu. Ele tem os 3 contos dele, que estão ainda por publicar. Isso aí eu já teria que ver com a dona Virgínia, né? A esposa de Osmar está com 97 anos, perfeitamente lúcida. Falei com ela há pouquíssimo tempo. A gente conversou aí há pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa ainda para a gente puxar dessas histórias, né? Mas tinha uma pessoa que queria perguntar alguma coisa, não sei se era por aqui, além do Jarbas. Não, está tudo certo. Como é que está meu horário, Alexandre? Até? Tá bem, tá bem. Então, a gente já fez aqui o comentário de praticamente todas as obras para vocês. Trouxemos uma série de informações a respeito desse projeto de comunicação, que a primeira fase dele está aqui, completa. Então, eu também quero trazer para vocês que a gente nós realizamos 2 eventos temáticos em 2017 e 2018 para calçar esse lançamento. Alguém aqui esteve presente naqueles eventos temáticos que nós fizemos? 2017, 2018, a gente pegou aulas a respeito de cada parte do trabalho, deu essas aulas, o professor César trouxe uma compilação das tertúlias do Valdo, a gente aprofundou muita coisa. Agora, o objetivo hoje dessa tertúlia matinal seria motivar vocês a saírem da superficialidade em relação a essas pesquisas, para se sentirem motivados a aprofundar as pesquisas pessoais. Ao invés de perguntar quem eu fui, quem é, porque foi, quem foi é. Simples assim. Eu queria perguntar exatamente sobre essa fala que você tinha feito há pouco. Que a gente deve, então, por exemplo, ler várias vezes novamente a obra, né? Ou Esse calhamaço aqui já vai te tomar um bom tempo. Ele tem uma série de sincronicidades simplesmente espetaculares. Um trabalho como esse é um trabalho que não dá para repetir, tinha que ser aquela personalidade para fazer isso. É uma coisa de gênio que não tem... Gênio para quem valoriza, né? É uma coisa que você vai ver datas, conexões, as suas conexões. Então, se você pega só, por exemplo, pega a sua data de aniversário e lê esse livro todo aqui querendo achar. Só isso. Não usa nada. Faz isso. É isso que eu queria de sugestão, assim, Entende? Porque eu achei interessante que você falou assim, não fique perguntando quem eu fui. Não, quem eu fui, quem eu sou. O que eu tenho de percentual, né, daquele personagem, uma coisa assim. Você pega, por exemplo, você tem uma paixão por determinar, eu gosto muito da mitologia grega. Eu gosto, sim, gostar tá bacana, é a introdução. Mas o que você vai fazer com isso? Vamos começar? Vamos olhar? Essas personalidades existiam? Elas eram mesmo mitológicas? O que elas eram? Elas representam o quê? Que conexões têm? No século XVI, por exemplo, era muito comum pegar uma pessoa da realeza e colocar um personagem mítico da mitologia grega sobre aquela pessoa. Ela ficava representando isso. Por exemplo, Diana de Poitiers, a Diana de Poitiers era Diana caçadora, deusa. E o símbolo da Diana de Poitiers era o croissant de lune, a meia-lua. De qual é esse símbolo? É de onde? É do Islã. É um símbolo do Islã. Entende? Então você fala, mas aí jogou muito longe. Não, muito perto. Muito perto. Se você vê os povos, aqueles conquistadores, se você acha... Não, você tem muita paixão pela Toscana. Lá era uma região que era habitada pelos etruscos. Que conexão você tem? Quem é esse povo? Os celtas, quem são? Quem são essas pessoas? É isso que você tem afinidade? Então, você vai pegando as linhas de afinidade
E são linhas históricas extensíssimas. Para você dominar um assunto como esse, você vai levar uma vida. Talvez você consiga fazer alguma obra sobre isso. E no próprio Cristo Espera por Ti, então, ter essa linha assim, ler novamente, né, obviamente. Você falou que lê 15 vezes, às vezes por ano. Quer dizer, então, eu nem comecei a ler. Entendi. Então, ter esse olhar, é isso? Está aberto? Ter esse olhar. Depois, não ter preguiça do português. Quando o professor Eduardo propôs a heterocrítica de obra útil, Eduardo Baltazar, ele fez um glossário para as pessoas não desanimarem. Ele submeteu o professor Valdo, ele conhecia todas as palavras, ele me submeteu, eu reconhecia quase todas. Por quê? Porque eu leio literatura de muito tempo ali. Então você vai achando. Agora tem gente que esbarrou naquelas palavras de Balzac, já desanima. Porque Balzac, quando fala "une os ventos desabridos", você fala, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Chama todo mundo, o que foi? Entendeu? Você fala, o cara pirou de vez. A fita do rio que passa no céu. Gente, cadê a fita? Que fita que é essa? De onde que tira isso? Então, quem ama esse tipo de leitura vai achar o máximo. O Valdo repetia para mim várias partes do livro, cada vez que a gente comentava sobre isso, ele fala, você lembra daquela parte da policromia na parede, que vai escurecendo as luzes lá fora e o quadro representa? Essas coisas a gente tem que ter paixão mental somática para poder gostar, para você entrar realmente no assunto. E é dali que surgem pistas de retrocognição muito acertadas. Entende? Então você não precisa mais perguntar quem eu fui. Quem você é quem você foi. É só achar. É a mesma pessoa. Você já encontrou quem você Pois não. Não estou preocupada. Não, eu sei quem eu sou. Hoje e antes. Eu sei perfeitamente. Então eu convivo muito bem com isso. Eu tenho assim um grande respeito pelo passado e convivo com ele muito fraternalmente. Sou muito grata aos degraus que eu pisei. E a todos que atravessaram o meu caminho, inclusive os que me atrapalharam muito, porque esses foram os que mais me ajudaram. Entende? Quando a gente tem essa postura, a gente acha tudo. Mas tem que ser uma coisa íntima, sincera, real. Não dá para inventar. Você tem que pisar com respeito no leito do passado, agradecendo todo mundo, encaminhando o povo e chegando ao estágio da libertação para você caminhar mais. Então, quando não há essa preocupação, eu sei de personalidades consecutivas minhas desde criança, até assinaturas eu fazia. Quando eu cheguei aqui, não precisei do professor Valdo me falar quem eu fui ou quem eu deixei de ser, porque eu já sabia. Entendeu? Então, é muito bom quando a gente sabe, vai lá, mexe, se dá muito bem, não tem nenhum acidente de percurso, não tem macro pecado destrutivo, não entra em baratação de coisa. Porque quantas pessoas chegam nas nossas dinâmicas porque acharam que foram fulano, foram Beltrano, que foram Cicrano. É uma pessoa que me procurou numa dinâmica porque achava que era Margot. Eu falei, não é, querida, você não foi. E ela ficou tristíssima. E a mãe falava, não falei que você não era? Personagem crítico. Quer dizer, era ótimo que eu não fosse. Ela estava decepcionada porque ela queria que fosse. Então tem esse negócio. Tem gente que foi o capricho, o gatinho aqui, ó. Essa coisa. Pelo menos o gatinho, a pessoa acha que ela foi. Então, esse negócio de achar que foi, estuda quem você é, que você descobre quem você foi. Que você foi o que é o que foi. Mano, essa é a minha fórmula. E pois nessa não. linha de raciocínio, de estudo, você acha que é suficiente essa ampliação para a gente não cometer os mesmos erros? Porque foi falado isso aqui ontem por alguém, não me lembro quem que comentou. Mas para a gente olhar, por exemplo, né, esse cenário do Cristo Espera por Ti, aprender a não cometer novamente, né, erros. Sim, você vai fazendo as recins, porque quando você encontra aquele personagem que comete determinado erro, você fala, puxa vida, eu tenho isso ainda? Quanto eu tenho de Florian, da pusilanimidade, da hipocrisia, da imagem social para manter as aparências? Morrer por causa disso vale a pena para manter a pose? Cai duro, mas não perde a pose? Então tem tudo isso, as confusões de Rosselane, as inseguranças que ela tinha em relação à questão da autoestima, né? Então tudo isso a gente vai olhando e vendo no que dá, e falar, nisso eu não quero entrar, isso eu não vou fazer. Olha, estão me passando aqui que nós estamos com presencial de 117, simultâneo online 219 e 801 reproduções. Malu, eu queria colocar aqui... Pois não. No mesmo sentido do que o
colega ali publicitário falou, a forma de comunicar, né? E agora você essas senhas de Charlotte em HQs. Eu fiz um trabalho de faculdade que tive que falar sobre a história dos HQs. E aí eu vim aqui no CAEC pegar o material que eles têm, um bom material aqui. E o que me chamou a atenção, que eu não tinha percebido, como tem parapsiquismo nos HQs. Poxa, é por isso que o professor Valdo interessava tanto. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, não importa o que é, né? Como que está sendo comunicado, é escrito, é oral, é desenho. Exatamente, o parapsiquismo está em tudo. Ele aparece. Então ele faz parte da nossa natureza e toda razão. É uma outra forma de comunicar e também isso me chamou a atenção. Também, se a gente for fazer toda a história dos HQs, a gente vai encontrar tudo que tem do parapsiquismo lá. Então, eu gostei muito disso e esse aqui é mais um trabalho disso. Exatamente. É para migrar os conceitos sofisticados para linguagens mais atualizadas. Isso ajuda em tudo. Tem a forma de comunicar e o público em todas essas formas de como comunicação. Você disse, é o parapsiquismo permeando tudo. Por exemplo, quem tem síndrome do estrangeiro, como eu tive na infância e na adolescência, e pega um Flash Gordon da vida, é um sonho de consumo, porque para mim aquilo não é ficção científica, aquilo é retrocognição, por causa das excursões extraplanetárias, das quais eu participei em volitação antes da ressoma. Entendeu? Então a gente vai para os espaços, para os lugares onde a gente vai se sentindo bem. Você vai achando as suas senhas. A minha senha, por exemplo, era a questão desses superpoderes de visitas a outros planetas, gente que trazia habilidades de outros planetas. Por quê? Porque eu visitei, eu participei de coisas assim. Eu me lembro. Então, essa condição toda não é só lembrar desse passado, é lembrar do passado futurista, que a gente nem tem aqui ainda, mas que você já viu. Faz parte da sua condição. Horário. Então, nós estamos terminando. Eu queria também dar uma informação e fazer um agradecimento especial. Eu gostaria de agradecer ao César Cordioli por ter patrocinado esse trabalho para nós, para o nosso grupo, para permitir a materialização disso aqui. Ele é o sponsor ideal para qualquer pessoa, porque ele não cobra nada, ele deixa te dar a carta branca, você vai à luta e só fala, custou isso, a gente vai fazer. Não, mas isso aqui está muito caro. Não, mas a gente vai fazer. Todo mundo quer ter um sponsor assim, mas ele sabe por que ele está fazendo. Não é porque está fazendo assim, porque sim. Tem uma razão, a coisa tem toda uma razão de ser. Então, a equipe da Holomemória, em nome do Paulo Prece, da Nina Rosa, da própria Lília e meu, nós agradecemos muitíssimo a você ter nos dado essa oportunidade de participar dessa obra. A minha parte do trabalho, a equipe da Holomemória, ela está parando nessa fase, porque nós temos uma encomenda do professor Valdo, de abril de 2012, de escrever a biografia da ciência com Conscienciologia. É um trabalho de mais de década daqui para frente. Não é a biografia do professor Valdo, é a biografia da ciência com Conscienciologia. Como ela chegou, como ela aconteceu. Felizmente, eu tive o privilégio de estar acompanhando esse trabalho desde o seu nascedouro, lá no Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro, em 1986. De 86 para cá, eu trabalho há 34 anos direto com esse trabalho. Então, a gente tem esse compromisso e a memória, nessa dimensão, ela é falível, né? Na questão da minha idade, por exemplo, acontece já uma porção de problemas em relação a isso. A gente tem que ter cuidado, porque existem poucas pessoas que participaram voluntariando, trabalhando. Realmente tinha muita gente assistindo o trabalho, mas não tinha gente pegando mão na massa desde o início, como foi o meu caso, por exemplo, que eu trabalhei para ajudar as palestras do professor Valdo ainda no Centro da Consciência Contínua, para materializar aquelas palestras. Então, a gente precisa explorar bem essa memória. A nossa data marco dessa biografia da ciência com Conscienciologia vai ser o Cristo Espera por Ti, 1965, que é quando o professor vai deixar o Espiritismo para iniciar a carreira pesquisística integral que ele exerce desde então. Ele deixa aquele movimento para se dedicar à ciência com Conscienciologia. Foi daí que surgiu, então, esse eixo epistemológico que a gente tem trazido até aqui. Então, pouca gente se lembra disso dentro da ativa, e enquanto a minha memória estiver funcionando, mais ou menos, a ideia
é pegar e fazer esses lustros, 65 a 70, 70 a 75, 75 a 80, de 5 em 5 anos, vai juntando os fatos mais relevantes, que são as publicações, e justamente a fundação de instituições conscienciocêntricas, né? Que é também um marco para nós, teorias originais do próprio professor ou de outros autores, a egobiografia dos pioneiros e de todos os que estão contribuindo de alguma forma para a divulgação científica dessa ciência no planeta. Então, eu agradeço muitíssimo a todos que colaboraram até aqui para a gente poder materializar essa etapa. Certamente outras etapas virão, mas nós estaremos na Aula Memória dedicados daqui para frente a fazer um trabalho da biografia da Conscienciologia e também esse programa da erudição, da aceleração da erudição, que vai conter também parte desse trabalho. Nós vamos convidar vários professores para isso. Agradeço muito o espaço da nossa tertúlia matinal para poder trazer essas informações para vocês. Mais alguma coisa? Onde que está a próxima? Aqui, está aqui. Tertúlia matinal, 19 de janeiro de 2020. Desafios da paradiplomacia. Paradiplomaticologia, a especialidade, e o pesquisador é o professor Luiz Gonçalves, domingo que vem, nesse mesmo horário. Então, à très bientôt, parlons de Balzac, Balzac fait du bien.